Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos dar continuidade ao nosso estudo de produtos notáveis, lembrando que todas essas aulas referentes a produtos notáveis você encontra aqui no nosso conjunto de videoaulas, tá bom? Essa especificamente, ela trata do cubo da soma de dois termos, ou seja, eu tenho uma soma entre parênteses, sendo que o expoente referente a esta soma é igual a 3. Logo, então, eu tenho o cubo da soma de dois termos. E aí, pessoal, vamos lembrar o seguinte. Se eu tenho qualquer valor elevado ao cubo, ou seja, elevado à terceira potência, é como se eu pegasse essa base, eu a repetisse 3 vezes e em seguida a gente fosse resolver a multiplicação de todas essas bases. Automaticamente, então, por exemplo, se eu tenho aqui x mais 3 ao cubo, é como se eu pegasse o x mais 3, escrevesse esse valor 3 vezes e fosse resolver a multiplicação de todas elas. Porém, para que a gente consiga resolver essa multiplicação de forma distributiva, vai dar muito trabalho. E todo esse trabalho, aliás, é bom ser evitado como? Utilizando esta fórmula que eu coloquei para vocês aqui em cima. Vamos traduzir o que quer dizer essa fórmula? Se eu tenho, então, o cubo da soma de dois termos, isso é igual a quem? Ao primeiro termo elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo elevado ao quadrado, multiplicado pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo elevado ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, tá? Então, é esse desenvolvimento que a gente vai fazer e vai utilizar para desenvolvermos o cubo da soma de dois termos quaisquer. Vamos aqui ao nosso exemplo, então. Repare que nós temos aqui x mais 3 elevado ao cubo. Como eu lhes falei antes, né? Eu teria aqui, no caso, esse x mais 3 repetido 3 vezes e, em seguida, resolvidas as multiplicações entre eles. E também, como eu citei, se eu fosse desenvolver tudo isso aqui, ia dar muito mais trabalho, tá bom? Então, para evitar todo esse trabalho, a gente utiliza essa fórmula. Analisando aqui o seguinte, que esse x, em comparação com o de cima, é o valor de A, e esse 3, em comparação com a fórmula de cima, é o valor do B. Bacana? Vejamos aqui então, olha só a regra. Primeiro termo elevado ao cubo, x elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Legal. Mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo elevado ao quadrado. E mais o segundo termo elevado ao cubo. Então, reparem que essa nossa expressão algébrica aqui nesse caso, ela possui 4 elementos, onde esses 4 elementos estão separados por sinais de adição ou de subtração. E até mesmo aqui também, olha só, nós temos 2 multiplicações. Perfeito? Então, a regra me diz o seguinte, se eu tenho uma expressão algébrica onde nessa expressão me aparecem potências e raízes, nós deveremos resolvê-las primeiramente. É fácil ver aqui, então, que nós não temos nenhum tipo de raiz, mas nós temos potências. Então, vejamos, x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 3, só fiz repetir, tá? Mais 3 vezes x vezes 9. Por que esse 9 aqui? Porque esse 9 é o resultado dessa potenciação de 3 ao quadrado. Mais 27, que também é o resultado dessa potência de 3 elevado ao cubo. Perfeito? Beleza. Depois que a gente resolveu, então, todas as potências, o próximo passo para resolvermos e desenvolvermos, na verdade, essa expressão algébrica é resolvermos as multiplicações. Sendo assim, o x ao cubo se repete e aí nós teremos 3 vezes 3, que é igual a 9, com o x ao quadrado, 9x elevado ao quadrado. Bacana? Mais 3 vezes 9, 27, junto com o x, 27x, mais o 27 que aqui já estava. Então, pessoal, repare o seguinte, tá? Que ao desenvolvermos o cubo da soma de x com 3, nós chegamos a esse resultado aqui embaixo. Aí tu me perguntas, professor, eu posso resolver ainda
algum tipo de operação? Bem, gente, as operações que aqui aparecem, você consegue ver bem, são as operações de adição. Porém, cada um desses elementos, ele possui um tipo de parte literal diferente. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existem termos semelhantes entre si. Sendo assim, não existindo termos semelhantes entre si, a gente também não consegue resolver a adição entre eles. Por isso que aqui ela finaliza. Agora, outro detalhe bem bacana é o seguinte, olha só. Aqui o expoente que nós temos é 3, certo? Se eu somar 3 com 1, eu vou chegar a 4. O que isso quer dizer? Quando você pega o expoente de qualquer produto notável e a esse expoente você soma uma unidade, o resultado dessa soma será a quantidade de termos no desenvolvimento final. Como assim, professor? Repara aqui comigo. O expoente é 3. 3 mais 1 é 4. Logo, então, nós temos 1, 2, 3, 4 elementos diferentes. É uma maneira também de repente, pessoal, você verificar e analisar se o que você fez está correto ou não. Uma delas é essa de acordo com a quantidade de elementos no final do desenvolvimento, tá? De novo, então, essa quantidade sempre deverá coincidir com a soma do expoente adicionada de uma unidade. Aqui nesse caso, como o expoente é 3, 3 mais 1 é igual a 4. E nós temos realmente 4 elementos. Perfeito? Então, gente, nessa aula nós trabalhamos aqui um dos produtos notáveis, que é o cubo da soma de dois termos, onde esse cubo da soma de dois termos se caracteriza pelo seguinte: eu tenho uma adição de dois elementos, iguais ou diferentes, tanto faz, tá? E o expoente entre eles é igual a 3. E esse cubo da soma, esse produto notável, é pautado pela seguinte fórmula. É igual ao cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. De início a fórmula até te assusta, mas você repara que durante a prática ela vai se tornando bem amigável, digamos assim, né? Então, muito obrigado e tchau.